Utilize o cartão do meu pai. Ele tem uns 6 milhões de reais guardados. Ouvi a voz do meu filho Rodrigo vindo da sala e senti o chão se abrir debaixo dos meus pés. Eu estava na cozinha em cima de uma escada trocando uma lâmpada. Quando essas palavras atravessaram a parede e me atingiram como um soco no estômago, não consegui acreditar no que acabava de ouvir. Meu próprio filho, esse garoto que eu levava para pescar quando era criança, que criei sozinho depois que a mãe dele nos abandonou pelo instrutor de yoga dela, dando o meu cartão bancário para Jéssica, a mulher dele, como se fosse dele, como se esses 3 milhões e meio de reais que me custaram 40 anos de trabalho, anos de dor nas costas depois de incontáveis horas rebocando paredes e assentando tijolos, mãos calejadas de tanto carregar ferramentas pesadas, olhos cansados depois de noites fazendo orçamentos, fossem dele. Deixei cair a lâmpada nova no chão e fiquei paralisado, meu coração batendo tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. Você tem certeza, meu amor? Ele não vai ficar bravo? Perguntou Jéssica com aquela voz docinha que ela usava quando queria alguma coisa. Aquela voz que eu conhecia muito bem depois de 15 anos vendo ela manipular meu filho. Pai não vai falar nada. Ele mora aqui de graça, come nossa comida, usa nossos serviços. É o mínimo que ele pode fazer é ajudar a gente um pouco. Além do mais, ele já está velho. O que ele vai fazer com toda essa grana guardada? A gente tem contas, a gente tem uma vida pela frente, respondeu Rodrigo, e cada palavra era como uma facada nas minhas costas. Fiquei ali parado, olhando para o chão da cozinha e sentindo as lágrimas querendo sair, mas segurei. Eu não ia chorar. Já tinha chorado demais nessa casa nos últimos 20 anos, desde que Rodrigo me convenceu a vender minha casa modesta em Osasco para ajudar na entrada dessa casa em Perdizes, que ele agora fingia ser só dele. De graça, ele tinha dito. Eu vivia de graça na casa que eu ajudei a comprar. Comia de graça a comida que eu mesmo cozinhava quase sempre. Usava de graça os serviços que eu pagava com meu cheque de aposentadoria mensal de R$ 4.500 que eu entregava inteirinho todo mês, sem guardar um centavo para mim. Ouvi os passos de Jéssica se aproximando da porta, o barulho da bolsa dela, as chaves do carro. Ela ia para o Shopping Eldorado com meu cartão na mão, com a senha que Rodrigo tinha dado para ela, com acesso a cada centavo que eu tinha suado para guardar. Vou no Eldorado. Precisa de alguma coisa? Ela gritou da sala com aquela falsa gentileza que usava na frente do Rodrigo, como se a gente fosse amigo, como se ela não tivesse roubado meu filho de mim pedaço por pedaço ao longo de todos esses anos. Não, querida, obrigado, respondi com a voz mais firme que consegui juntar, sem me virar, sem deixar ela ver meu rosto. Ouvi a porta bater, o motor do carro ligar, o som sumindo na rua. Desci da escada e sentei na cadeira da cozinha, olhando para minhas mãos. Mãos de um homem de 68 anos, cheias de rugas e manchas. Mãos que tinham trabalhado sem parar desde meus 14 anos. Eu me lembrava de cada um daqueles 3 milhões e meio de reais. Cada nota tinha uma história, um sacrifício, uma renúncia. Os primeiros 50 mil reais que economizei trabalhando como ajudante de pedreiro numa obra lá na Zona Leste, onde eu entrava às 5 da manhã e saía às 8 da noite, 6 dias por semana. 100 reais por dia que eu guardava num envelope embaixo do colchão. Levei 4 anos para juntar esses primeiros 50 mil, comendo marmita todo dia, sem nem comprar um tênis novo. Mais 500 mil vieram de bicos que eu fazia no domingo, meu único dia de folga, reformando casas de famílias ricas lá no Morumbi que me pagavam 500 reais por 8 horas de serviço. Eu reformava 3 casas todo domingo, tudo o que ganhava eu guardava sem gastar nada.
O resto veio de anos e anos sem ter vida própria, sem comprar roupa nova, sem ir no barbeiro, sem comer num restaurante, dizendo não para tudo que custava dinheiro. Enquanto outros homens da minha idade saíam com os amigos ou se davam seus luxos, eu contava as moedas e guardava na conta que tinha aberto há 30 anos. E por quê? Para ter um dia um lugar meu, um apartamento modesto, onde ninguém pudesse me dizer que eu vivia de graça, onde eu pudesse fechar minha porta e ser dono do meu espaço, da minha paz, da minha vida. Era só isso que eu queria. Não era pedir muito depois de 68 anos nesse mundo, mas agora meu filho, meu próprio filho, acabava de dar meu cartão como se fosse dele, como se eu não existisse, como se minha vida e meu esforço não valessem nada. Ouvi o celular do Rodrigo tocar na sala, a voz dele atendendo, depois o silêncio, depois a voz dele mais alta, mais agitada. Como assim tá bloqueado? Impossível, pai nunca bloqueia nada. Ele nem sabe como usa essas coisas de banco, dizia Rodrigo, e eu podia ouvir a frustração no tom dele. Fiquei em silêncio, segurando a respiração, escutando. Jéssica, espera, deixa eu falar com meu pai, disse Rodrigo. E alguns segundos depois ele batia na minha porta. Pai, você tá aí? Preciso falar com você urgente. Já vou, respondi, esperando alguns segundos antes de abrir a porta, fingindo estar ocupado. Abri a porta e Rodrigo estava ali com o celular na mão, com aquela expressão ansiosa que ele fazia quando as coisas não saíam do jeito dele. Pai, a Jéssica acabou de ligar do shopping. Ela disse que seu cartão não funciona, que aparece como bloqueado. Você bloqueou? Ele me perguntou direto, sem rodeios. Olhei nos olhos dele e pela primeira vez em 20 anos não tive medo de falar a verdade. Sim, eu bloqueei, respondi calmamente. O quê? Por que você fez isso? A Jéssica tá no caixa com um carrinho cheio de coisa. Ela tá super sem graça, disse Rodrigo elevando a voz. Eu não dei permissão para ela usar meu cartão. Esse dinheiro é meu, falei mantendo a calma. Pai, não começa com isso agora. A Jéssica ia só comprar umas coisas que a gente precisa para casa. Não é tão grave assim. Liga para o banco e desbloqueia o cartão agora, ordenou Rodrigo com aquele tom autoritário que ele tinha desenvolvido ao longo dos anos. Não, falei simplesmente. Rodrigo ficou em silêncio, me olhando como se não pudesse acreditar no que tinha acabado de ouvir. Provavelmente era a primeira vez em 2 décadas que eu dizia não para ele. Como assim não? Pai, você não está entendendo? A Jéssica está esperando no shopping com 60 mil reais de compra. Ou você tem noção da vergonha que ela está passando agora? Disse Rodrigo, o rosto dele agora vermelho de raiva. 60 mil reais, repeti devagar, sentindo as palavras queimarem minha garganta. Rodrigo, ela ia gastar 60 mil reais do meu dinheiro sem nem me perguntar? São coisas para casa, pai. Uma TV nova, um sofá, eletrodomésticos que a gente precisa trocar. Não é como se fosse só para ela, explicou Rodrigo, como se isso justificasse tudo. Eu não autorizei esse gasto. Eu guardei esse dinheiro trabalhando 40 anos. Não é dinheiro da família, é meu dinheiro. Falei firme, embora por dentro eu estivesse tremendo. Pai, você mora nessa casa, você usa luz, água, gás, internet. Tudo isso custa dinheiro. Ou você acha que é de graça? Disse Rodrigo cruzando os braços. Eu te dou toda a minha aposentadoria todo mês. Há 4.500 reais que você nunca me devolve. Eu cozinho quando você está ocupado. Eu conserto tudo nessa casa. Cuido do jardim. Faço toda a manutenção. Isso não é contribuição? Perguntei, sentindo minha voz fraquejar, mas me mantendo firme. Esses 4.500 não cobrem nem sua comida, pai. Você é egoísta. Você tem 3,5 milhões de economia que não usa para nada.
Para que você quer isso? O que você vai fazer com isso na sua idade? Disse Rodrigo. E essas palavras me machucaram mais que qualquer pancada física. Na sua idade. Como se aos 68 anos eu não merecesse mais ter sonhos, projetos, dignidade. Esse dinheiro é para comprar meu próprio apartamento e não ser mais um fardo para você, falei. E vi os olhos do Rodrigo se arregalarem de surpresa. Do que você está falando? Ninguém disse que você é um fardo, respondeu Rodrigo, mas a voz dele não era convincente. Você acabou de dizer isso há 5 minutos na sala. Você disse para Jéssica que eu vivo aqui de graça, que como sua comida, que uso seus serviços, que já sou velho e não preciso de tanto dinheiro. Falei, e vi o rosto do Rodrigo empalidecer quando ele percebeu que eu tinha ouvido tudo. Teve um longo silêncio constrangedor. Rodrigo abriu a boca várias vezes como se tentasse encontrar palavras, mas nada saiu. Pai, eu não quis dizer daquele jeito. Ele finalmente disse, mas sem me olhar nos olhos. Mas você disse e você pensou. E agora você está mais preocupado com a vergonha da Jéssica no shopping do que com o fato de ela ter tentado gastar 60 mil reais meus sem minha permissão. Falei, sentindo as lágrimas querendo sair, mas segurei. Ela é minha esposa, pai. É normal que eu defenda ela, disse Rodrigo. E eu sou seu pai. Não é normal você me defender? Perguntei. E essa pergunta ficou no ar. Rodrigo ficou em silêncio de novo, olhando para o celular, depois para mim, depois olhando para o celular de novo. Eu podia ver o conflito no rosto dele. A batalha entre a consciência e a lealdade a Jéssica. Pai, por favor, desbloqueia o cartão só para hoje. A Jéssica já está lá. Ela já escolheu tudo. A gente não pode deixar ela passar vergonha. Depois a gente conversa com calma, disse Rodrigo com um tom mais suave agora, tentando me manipular com culpa. Não, Rodrigo, manda a Jéssica voltar para casa. A gente precisa conversar os três. Pai, não faz isso virar maior do que é, por favor, suplicou Rodrigo. Eu não fiz nada. Vocês que pegaram meu cartão sem permissão. Vocês que planejavam gastar meu dinheiro como se fosse de vocês. Eu só tô protegendo o que é meu, falei, e dei um passo para trás para fechar a porta do meu quarto. Rodrigo ficou na frente da minha porta fechada. Ouvi ele bater de leve com os nós dos dedos. Pai, abre por favor, não fica bravo, ele dizia com aquela voz que usava quando era criança e fazia alguma coisa errada. Aquela voz que antigamente derretia meu coração, mas que agora só me deixava com raiva. Não respondi. Sentei na minha cama e esperei. Ouvi os passos dele se afastando. Ouvi ele falando no telefone com Jéssica em voz baixa. Ouvi ele explicar que eu tinha bloqueado o cartão. Ouvi também o grito de Jéssica do outro lado do telefone, tão alto que atravessava o aparelho. Seu pai é louco! Eu tô aqui feito idiota na frente de todo mundo. A vendedora já chamou o gerente? Isso é humilhante! Gritava Jéssica, e eu não senti nenhum pingo de culpa por ela estar com vergonha. Que ela sentisse o que é ser humilhado por alguém. Eu tinha sentido vergonha por 20 anos. Toda vez que me apresentavam como o pai que mora com a gente nas reuniões de família, toda vez que Jéssica dizia para os amigos dela que eu ajudava em casa, como se eu fosse o faz-tudo, não o pai. Meia hora se passou antes de eu ouvir o carro da Jéssica chegar. A porta se abriu com um barulho tão alto que fez as paredes tremerem. Ouvi o salto alto dela batendo no piso de madeira, aquele som anunciando a tempestade. — Cadê seu pai? Perguntou Jéssica com uma voz cheia de veneno. — Jéssica, se acalma. Vamos conversar isso com calma, disse Rodrigo tentando acalmá-la. — Com calma? Seu pai me fez passar a maior humilhação da minha vida. Tinha umas 20 pessoas olhando, enquanto a vendedora tentava passar o cartão várias vezes. Eu tive que deixar tudo lá e sair correndo. Jéssica gritava,
e eu podia imaginá-la perfeitamente, com o rosto vermelho e as mãos gesticulando no ar. Eu sei, meu amor, eu sei. Mas ele ouviu o que a gente conversou hoje de manhã. Ele ficou chateado, explicou Rodrigo. E daí, se ele ouviu? A gente falou a verdade. Ele mora aqui sem pagar nada. O mínimo que ele pode fazer é ajudar quando a gente precisa. Não é justo ele ter 3,5 milhões guardados enquanto a gente se mata, trabalhando e pagando todas as contas dessa casa, disse Jéssica. E cada palavra confirmava o que eu já sabia. Para ela, eu não era uma pessoa. Eu era uma fonte de dinheiro. Me levantei da cama e abri a porta do quarto. Te encaminhei até a sala onde os dois estavam. Jéssica me olhou com os olhos cheios de raiva, ainda com as sacolas vazias nas mãos. Francisco, a gente precisa conversar sério, disse Jéssica sem nem me cumprimentar, sem um bom dia ou boa tarde. Sim, a gente precisa conversar, respondi calmamente e sentei na poltrona individual, que era o único lugar onde eu tinha permissão de sentar. O sofá grande era território exclusivo da Jéssica. Por que você bloqueou seu cartão? Por que me fez passar essa vergonha? Jéssica atacou imediatamente. Eu não te fiz passar vergonha nenhuma. Você causou isso em si mesma, tentando gastar 60 mil reais do meu dinheiro sem minha permissão. Respondi olhando diretamente nos olhos dela. Não é só seu dinheiro, é da família. Famílias compartilham. Jéssica gritou, dando um passo na minha direção. Eu não sou sua família, Jéssica. Eu sou o pai do Rodrigo e meu dinheiro é meu. Eu ganhei, eu guardei e eu decido o que fazer com ele. Falei mantendo a calma, embora por dentro eu quisesse gritar tudo o que tinha guardado em mim por 15 anos. Pai, por favor, não seja assim. A Jéssica só queria comprar coisas que a gente realmente precisa. O sofá tá todo gasto. A geladeira tá fazendo uns barulhos estranhos. Rodrigo interveio, tentando justificar o injustificável. Se vocês precisam dessas coisas, comprem com o dinheiro de vocês. Vocês trabalham os dois. Rodrigo ganha bem como engenheiro. Jéssica trabalha naquela loja de decoração. Vocês têm 2 salários. Por que precisam do meu? Perguntei. Porque a gente tem despesas, Francisco. Essa casa não se mantém sozinha. O financiamento do imóvel é 10 mil reais por mês. As contas de luz, água, gás, mais 3.500. Comida, uns 4 mil. Internet, celular, carro, seguro, tudo isso soma. Não sobra nada no fim do mês. Jéssica explicou com aquele tom de vítima que ela sabia usar tão bem. Eu dou 4.500 da minha aposentadoria todo mês. Isso ajuda, falei. 4.500 não é nada, Francisco. Isso mal cobre sua comida, Jéssica disse com desprezo. Então me deixa ir. Me deixa comprar meu apartamento com meu dinheiro e para de ser um fardo para vocês, falei. E vi Jéssica e Rodrigo trocarem um olhar rápido, um olhar que eu não consegui interpretar naquele momento, mas que entendi perfeitamente depois. Pai, não fala isso. Ninguém quer que você vá embora. Essa é sua casa, disse Rodrigo, mas as palavras soavam vazias, repetidas. Não é minha casa, Rodrigo. Você mesmo disse isso hoje de manhã. É sua casa. Eu só moro aqui, falei sentindo finalmente minha voz fraquejar. Ai, meu Deus, não começa com o drama, Francisco. Ninguém disse isso. O Rodrigo estava só falando. Jéssica interveio, revirando os olhos. Ele disse sim, e ele tem razão. Por isso eu quero ir embora. Eu quero um lugar meu onde eu seja o dono, onde eu pague minhas próprias contas, onde ninguém me faça sentir que sou um fardo. Falei, e as lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo meu rosto. Pai, você não pode morar sozinho. Você tem 68 anos. E se você ficar doente? E se você cair? Quem vai cuidar de você?
disse Rodrigo com aquela falsa preocupação que me deixava mais bravo do que os insultos dele. Eu tenho 68 anos, não 108. Tô perfeitamente saudável. Posso cuidar de mim mesmo. Eu fiz isso por 40 anos antes de vir morar aqui, respondi enxugando as lágrimas com as costas da mão. Mas agora é diferente, pai. Agora você é mais velho. Você precisa estar com sua família, Rodrigo insistiu. O que eu preciso é de respeito e dignidade. E eu não tenho isso aqui, falei me levantando da poltrona. Olha, Francisco, vamos ser honestos, Jéssica começou cruzando os braços. Você não tem para onde ir. Você não tem mais família. Seus amigos estão tão mal de vida ou pior que você. Você não tem ninguém. Se você sair daqui, vai acabar sozinho num apartamento triste, comendo sozinho, assistindo TV sozinho, morrendo sozinho. É isso que você quer? Aquelas palavras eram como tapas na cara, cada uma desenhada para destruir o pouco de autoestima que me restava. E o pior é que ela tinha razão num ponto. Eu não tinha muita família. Meu irmão tinha morrido há 5 anos, meus pais décadas atrás. Meus poucos amigos estavam espalhados, cada um com sua própria vida, seus próprios problemas. Eu prefiro estar sozinho e em paz do que acompanhado e miserável, respondi juntando coragem. Ah, que dramático! Ninguém te deixa miserável, Francisco. A gente te dá teto, comida, companhia, mas claro que nada nunca é suficiente para você, Jéssica disse com sarcasmo. Vocês não me dão nada. Eu pago com minha aposentadoria, com meu trabalho na casa, com minha dignidade. Falei, elevando a voz pela primeira vez. Sua aposentadoria não paga nem metade do que você gasta aqui. E consertar umas coisinhas e cortar a grama não é trabalho. Qualquer um faz isso, Jéssica gritou, perdendo completamente a calma. Então qualquer um pode fazer. Contrata alguém. Eu vou embora, falei e fui para o meu quarto. Você não vai a lugar nenhum, pai. Para de ser ridículo. Rodrigo gritou atrás de mim. Me tranquei no quarto e ouvi os dois continuarem brigando lá fora. Jéssica culpando Rodrigo por ser fraco comigo. Rodrigo tentando acalmá-la. Os dois falando de mim como se eu fosse um problema a ser resolvido, não uma pessoa. Fiquei sentado na cama por horas, ouvindo a casa voltar progressivamente ao silêncio habitual. Jéssica tinha se trancado no quarto principal, batendo a porta. Rodrigo tentou bater na minha porta mais 2 vezes, mas não respondi. Não tinha mais nada para dizer para ele naquele momento. Quando a noite caiu e a casa estava completamente silenciosa, peguei meu celular velho e disquei o único número que eu sabia que me daria conforto. João Silva, meu amigo de sempre, a única pessoa que realmente me conhecia. Francisco, o que aconteceu, meu velho? São quase 10 da noite. João atendeu com a voz preocupada. E aí eu desabei. Contei tudo para ele. Da conversa que ouvi de manhã até a briga com Jéssica. Dos 60 mil reais que tentaram gastar as palavras cruéis sobre minha idade e solidão. João escutou sem me interromper, me deixando desabafar como não fazia há anos. Francisco me escuta, disse João quando finalmente fiquei sem palavras. Amanhã você vem aqui para minha casa. Você fica comigo o tempo que precisar. Enquanto você procura seu apartamento, você não pode ficar aí. Essa casa está matando sua alma. João, não posso te dar esse trabalho. Você mora num apartamento pequeno, não tem espaço. Falei entre soluços. Tem um sofá-cama na sala que é mais confortável do que ficar nessa casa onde não te valorizam. Amanhã, Francisco, amanhã você pega o que precisa e vem para cá. Não é uma sugestão, é uma ordem, disse João com aquela firmeza que ele sempre teve quando sabia que eu precisava ser empurrado. Naquela noite, mal dormi.
Fiquei deitado olhando para o teto do meu quartinho, lembrando como cheguei ali há 20 anos. Rodrigo tinha acabado de casar com Jéssica e me disse que queria comprar uma casa maior, mas não tinha dinheiro para a entrada. Eu tinha vendido minha casinha de 2 quartos em Osasco, aquela casa que comprei com tanto esforço, e dado o dinheiro para o Rodrigo, 200 mil reais que representava todo o meu trabalho de vida até aquele momento. É um empréstimo, pai. Vou te devolver em 2 anos quando eu conseguir minha promoção. Rodrigo tinha prometido com os olhos brilhando de emoção. Os 2 anos passaram, depois 5, depois 10, e o empréstimo nunca mais foi mencionado. Quando eu tocava no assunto, Rodrigo ficava bravo. Dizia que me dava teto e comida, que isso valia mais que 200 mil reais. Agora eu entendia que tinha sido um idiota. Confiei cegamente no meu filho e ele abusou dessa confiança. Pior ainda, eu permiti isso por 2 décadas porque tinha medo de ficar sozinho, medo que Rodrigo me rejeitasse, medo de perder o único membro direto da família que me restava. Mas o medo da solidão não podia ser mais forte que minha dignidade. Eu não podia continuar vivendo assim. Quando o sol nasceu na sexta-feira, levantei mais cedo que o normal. Preparei o café da manhã como sempre. Deixei tudo pronto na mesa, mas dessa vez não fiquei para servir. Tomei banho, vesti minha melhor roupa e comecei a arrumar minhas coisas nas 2 malas velhas que tinha guardado no fundo do armário. Não tinha muita coisa. Roupas modestas, alguns sapatos, fotografias, documentos importantes e a caixinha de madeira onde guardava minhas poucas joias de família. O relógio de bolso do meu pai, os abotoaduras de prata que meu irmão me deu, um canivete suíço que comprei com meu primeiro salário. Tudo cabia em 2 malas. Ouvi quando Rodrigo e Jéssica acordaram. Ouvi as vozes deles na sala de jantar tomando o café que preparei. Nenhum dos 2 bateu na minha porta para ver como eu estava. Nenhum perguntou se tinha dormido bem. Era como se eu não existisse, exceto quando precisavam de alguma coisa. Esperei os 2 saírem para o trabalho. Rodrigo saiu primeiro, às 7 horas como sempre. Jéssica saiu às 8. Mas quando ouvi o som do carro dela se afastando, peguei minhas malas e saí do quarto. Caminhei pela casa uma última vez, olhando cada canto que tinha consertado 1000 vezes. A cozinha onde instalei os armários com minhas próprias mãos. O telhado que refiz depois do temporal. A churrasqueira dos fundos que construí para os churrascos de verão. Deixei as chaves da casa na mesa da sala de jantar. Ao lado, deixei um bilhete que escrevi no meio da noite. Rodrigo, estou indo embora. Não posso continuar morando numa casa onde só sou valorizado pelo meu dinheiro. Obrigado por esses 20 anos, mas preciso recuperar minha dignidade. Não me procure. Quando eu tiver meu apartamento novo, mando o endereço. Te amo, mas me amo mais. Pai. Chamei um táxi e esperei do lado de fora com minhas 2 malas. O vizinho da casa ao lado, seu Martins, lavava o carro e me olhou com curiosidade. Bom dia, seu Francisco. Vai viajar? Perguntou gentilmente. Algo assim, seu Martins, algo assim, respondi. O táxi chegou em 10 minutos. O motorista, um rapaz de uns 30 anos, me ajudou a colocar as malas no porta-malas. Para onde eu levo o senhor? Perguntou. Dei o endereço do João e durante todo o trajeto olhei pela janela vendo as ruas de São Paulo onde vivi a vida toda. Cada quarteirão me afastava do Rodrigo e da Jéssica e, estranhamente, em vez de sentir tristeza, senti algo como alívio. João me esperava na porta do prédio quando cheguei. Me abraçou tão forte que fiquei sem ar, e esse abraço me fez chorar de novo. Mas dessa vez não eram lágrimas de dor, eram de gratidão. Você está aqui agora, está seguro? Mas João murmurou, batendo nas minhas costas, como a gente fazia desde adolescente. O apartamento dele era pequeno, como ele tinha dito. Uma sala com cantinho de refeição, um quarto,
cozinha e banheiro, mas era limpo, organizado e principalmente cheio de paz. Não tinha tensão no ar, não tinha olhares de desprezo, não tinha palavras cruéis esperando para atacar. O sofá-cama é todo seu. Não é grande coisa, mas é confortável, e essa casa é sua casa pelo tempo que precisar ficar, disse João, me mostrando onde podia guardar minhas coisas. João, não sei como te agradecer por tudo isso, falei com a voz embargada. Não precisa me agradecer nada. É para isso que servem os amigos. Além do mais, você vai me fazer companhia. Desde que a Margarida faleceu há 3 anos, essa casa fica muito silenciosa, disse João com um sorriso caloroso. Passamos o resto da manhã organizando minhas coisas. João me deu espaço no guarda-roupa, me mostrou onde tudo ficava na cozinha, me fez sentir bem-vindo de 1000 pequenas formas. À 1 da tarde, meu celular começou a tocar. Era Rodrigo. Não atendi. Ele ligou de novo e de novo. Finalmente deixou uma mensagem de voz. Pai, onde você tá? Voltei para almoçar e você não tá aqui. Vi seu bilhete. Por favor, me liga. Tô preocupado. Preocupado? Que interessante ele estar preocupado agora. Não estava preocupado ontem, quando gritava comigo. Não estava preocupado quando a mulher dele tentou usar 60 mil reais meus. Não tinha estado preocupado por 20 anos enquanto eu definhava naquela casa. João me olhou com olhos questionadores. Você vai responder? Perguntou. Ainda não. Preciso pensar com clareza. Primeiro preciso decidir o que vou fazer da minha vida antes de falar com ele. Respondi, desligando o celular. Naquela tarde, João e eu sentamos na varandinha dele com uma cerveja. Dali conseguíamos ver a cidade, os prédios, a vida acontecendo nas ruas lá embaixo. Sabe o que dói mais, João? Falei depois de um longo silêncio. Não é o dinheiro que tentaram gastar, nem é a falta de respeito. O que dói mais é que eu perdi 20 anos da minha vida tentando ganhar o amor do meu filho, e agora percebo que esse amor sempre foi condicionado ao que eu podia dar para ele. João segurou meu ombro com a mão firme dele, as mãos também enrugadas pelos anos, mas fortes e calorosas. Francisco, me escuta. Você não perdeu 20 anos tentando ganhar o amor dele. Você deu 20 anos de amor incondicional, o que é muito diferente. O problema não é você. E o problema é que Rodrigo e aquela mulher não souberam valorizar o que tinham, disse João com sabedoria. Mas eu sou o pai. Pais têm que se sacrificar pelos filhos. Falei sentindo ainda aquela culpa que me seguia a vida toda. Pais devem amar seus filhos, sim, mas filhos também devem amar o pai. Amor não é via de mão única, Francisco, e sacrifício tem limite. Quando o sacrifício mata sua alma, não é mais amor, é autodestruição, João respondeu firmemente. Ele tinha razão. Sempre teve. João era meu amigo desde que trabalhamos juntos na mesma construtora há 40 anos. Me conhecia melhor que ninguém. Tinha visto meu casamento fracassar. Tinha visto como criei Rodrigo sozinho. Tinha visto como aos poucos fui me apagando naquela casa. Agora você precisa pensar em si mesmo, no que você quer, no que Francisco precisa para ser feliz. Aí João continuou. Eu quero meu próprio apartamento. Quero um lugar onde ninguém pode me fazer sentir que estou sobrando. Onde eu possa tomar meu café da manhã sem sentir que estou usando a luz de outra pessoa. Onde eu possa assistir TV sem alguém dizer que estou ocupando o sofá, falei. E enquanto falava, senti algo se fortalecer dentro de mim. Então é isso que a gente vai conseguir. Amanhã começamos a procurar apartamentos, disse João com determinação. Naquela noite, dormi no sofá-cama do João e foi a melhor noite de sono que tive em anos. Não tinha tensão, não tinha medo de ouvir passos na frente da minha porta, não tinha ansiedade me perguntando que nova forma de humilhação me esperava no dia seguinte.
No sábado de manhã, meu celular ainda estava desligado, mas eu podia imaginar a quantidade de ligações perdidas que teria. Não me importava. Pela primeira vez em 2 décadas, eu era minha própria prioridade. João e eu tomamos café da manhã tranquilamente, conversando sobre tudo e nada, relembrando memórias, fazendo planos. Depois nos arrumamos e saímos. Tínhamos planejado visitar 5 apartamentos naquele dia, todos dentro do meu orçamento. O primeiro era muito escuro, com janelas pequenas que mal deixavam a luz entrar. O segundo era num prédio mal cuidado, cheirando a mofo. O terceiro era perfeito, mas ficava no 4º andar sem elevador e meus joelhos não eram mais os mesmos. O quarto tinha problemas de encanamento que o dono não queria consertar, mas o quinto roubou meu coração assim que entrei nele. Era um apartamento no 2º andar num prédio de apenas 6 andares, bem cuidado e seguro. Tinha uma sala com uma janela grande, tipo sacada, dando para um parquinho. Ali uma cozinha americana perfeitamente equipada, um quarto espaçoso com armário embutido e um banheiro limpo e funcional. Não era grande, uns 70 metros quadrados, mas era aconchegante, claro, e tinha uma energia de paz. "Quanto ele está pedindo?" perguntei para o Sr. Oliveira, que nos mostrava o imóvel. R$ 1.400.000. Isso inclui a vaga de garagem na subsolo e um depósito pequeno. O condomínio é R$ 800 por mês, explicou o Sr. Oliveira, o dono do apartamento. R$ 1.400.000, pagando à vista, e ainda me restariam R$ 2.100.000 para viver tranquilo, para emergências, para os meus últimos anos. "Posso ver de novo?" perguntei, e Sr. Oliveira gentilmente concordou. Percorri cada espaço imaginando minha vida ali, minha cama no quarto, minhas roupas no armário, minhas poucas fotografias nas paredes. Imaginei preparando café naquela cozinha, sentando perto daquela janela sacada para ler, dormindo sem sobressalto. Vi meu futuro naquelas paredes vazias, e esse futuro era brilhante. "Eu quero comprar", falei firmemente. Sr. Oliveira sorriu amplamente. "Excelente decisão, senhor. É um apartamento com energia muito boa. A senhora anterior morou aqui por 25 anos. Só se mudou porque foi morar com a filha no exterior. É bem cuidado, nunca teve problema", explicou, tirando os papéis da pasta. "A gente precisa fazer os trâmites legais. O senhor tem um cartório de confiança? Ou prefere que eu recomende um?" "Eu conheço um bom", João interveio. "O filho do primo da minha esposa é tabelião. Ele é honesto e cobra justo." "Perfeito. Então podemos nos encontrar segunda-feira para começar as formalidades. Normalmente leva 1 semana para completar todo o processo jurídico", disse Sr. Oliveira. 1 semana. Em 1 semana esse apartamento seria meu. Meu nome estaria na escritura. Eu seria proprietário, não um fardo vivendo de graça na casa de outra pessoa. Saímos do apartamento com o compromisso assinado e um sinal de R$ 120.000 que paguei com cheque bancário. João e eu nos abraçamos na rua, feito 2 adolescentes empolgados. "Você conseguiu, Francisco! Você vai ter seu próprio lugar!" gritava João, sem se importar com quem nos ouvia. "Eu consegui", repeti, sentindo um sorriso enorme se formar no meu rosto. Eu realmente tinha conseguido. Voltamos para o apartamento do João exaltados, fazendo planos de decoração, falando dos móveis que eu ia precisar e das coisas que poderia comprar de segunda mão para economizar dinheiro. Foi então, no meio dessa felicidade, que decidi ligar meu celular. Tinha 32 ligações perdidas do Rodrigo, 17 da Jéssica e mais de 40 mensagens de texto. As mensagens começavam preocupadas. "Pai, onde você está? Responde, por favor. A gente está angustiado." Mas mudavam depois de tom. "Pai, isso é ridículo. Para com o drama. A gente precisa conversar sobre coisas importantes."
e as últimas eram diretamente ameaçadoras. Se você não responder, vou chamar a polícia. Isso é maus tratos contra a gente. Você vai ter que voltar. Você não tem para onde ir. João leu as mensagens por cima do meu ombro e bufou de indignação. Esse moleque é louco. Maus tratos contra eles? Como se ele não tivesse maltratado você por anos, disse João, balançando a cabeça. Preciso falar com ele, mas por mensagem. Não quero ouvir a voz dele ainda. Falei, respirando fundo. Sentei no sofá e escrevi uma mensagem longa, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Rodrigo, estou bem. Estou num lugar seguro com um amigo. Precisei sair dessa casa para recuperar minha saúde mental. Por 20 anos vivi me sentindo um fardo e o incidente de ontem foi a gota d'água. Comprei meu próprio apartamento. Em uma semana vou me mudar para lá. Isso não é punição para você, é uma decisão de amor próprio por mim. Quando eu estiver instalado, te dou meu endereço e a gente pode conversar com calma. Te amo, mas preciso fazer isso. Pai. Enviei antes de poder me arrepender. Vi os 2 riscos indicando que a mensagem foi entregue. Depois vi ficarem azuis, indicando que ele leu. Os 3 pontinhos apareceram mostrando que Rodrigo estava escrevendo. Sumiram. Voltaram. Sumiram de novo. Finalmente a resposta dele chegou. Pai, isso é loucura. Você não pode comprar um apartamento assim do dia para a noite. Quem vai cuidar de você? Quem vai te ajudar se ficar doente? Pensou nisso? Além do mais, a Jéssica ainda está muito chateada. Ela diz que você deve desculpas a ela pela vergonha no shopping. A gente precisa que você volte para casa e que a gente converse isso como adultos. Li a mensagem 3 vezes. Nenhum pedido de desculpas da parte dele. Nenhum reconhecimento do que fizeram, só mais manipulação, mais tentativa de me fazer sentir culpa, mais falsas preocupações disfarçadas de amor. Você vai responder? Perguntou João. Vou, falei. E escrevi uma resposta curta, mas clara. Rodrigo, tenho 68 anos, não 168. Mas posso perfeitamente cuidar de mim mesmo. E não devo desculpas nenhumas para Jéssica. Ela tentou gastar 60 mil reais do meu dinheiro sem minha permissão. Se alguém deve desculpas, são vocês 2. A gente conversa quando eu estiver pronto. Pai. Depois de enviar essa mensagem, desliguei o telefone de novo. Não queria continuar lendo essas tentativas de manipulação. João tinha razão quando disse que eu precisava de espaço para pensar com clareza, e isso era impossível com Rodrigo me bombardeando de mensagens feitas para me fazer sentir culpado. O domingo foi um dia de paz absoluta. João e eu fomos pescar de manhã, algo que não conseguia fazer há anos, porque os domingos eram quando Jéssica organizava seus grandes almoços de família e eu tinha que ficar em casa ajudando. Um ano depois, fomos no mercado das pulgas procurar móveis usados e coisas para casa. Encontrei uma mesinha de jantar pequena, mas linda em madeira maciça, por só R$ 200. O vendedor me ajudou a carregar até o carro do João. Também comprei um conjunto de ferramentas em bom estado por R$ 100, alguns pratos e copos, toalhas para o banheiro. João insistiu em me presentear com um jogo de panelas novas que viu numa loja. Para você inaugurar sua vida nova com panelas novas, limpas, sem história, disse João pagando. E eu não consegui evitar chorar de novo, mas dessa vez de emoção. Guardamos tudo no depósito do prédio do João, esperando o dia que eu pudesse me mudar para o meu apartamento novo. Na segunda-feira de manhã, encontrei com o tabelião, Dr. Lambert, o filho do primo da esposa do João. Era um homem de uns 45 anos, sério, mas gentil. Examinou todos os meus documentos, verificou a situação jurídica do apartamento e me explicou cada etapa do processo. Senhor Francisco, está tudo em ordem. O apartamento não tem dívida, não tem ônus.
Senhor Oliveira é o único proprietário legítimo. A gente pode concluir a venda sexta-feira que vem. O senhor tem certeza que quer pagar à vista? Poderia pegar um financiamento se preferir não usar tanto capital, explicou o Dr. Lambert. Quero pagar à vista. Quero que seja completamente meu, sem dívida, sem hipoteca. Esperei a vida toda por esse momento. Falei com convicção. Entendo. Então, sexta-feira, às 10 da manhã, a gente se encontra aqui no meu escritório para assinar a escritura. O senhor deve trazer o pagamento de R$ 1.280.000. Que inclui 1.400.000 do apartamento menos os 120.000 de sinal que já pagou, explicou o Dr. Lambert, me mostrando todos os papéis. R$ 1.280.000 no total, menos da metade das minhas economias. Eu podia fazer isso. E ia fazer. Na quinta-feira à noite, véspera da assinatura da escritura, Rodrigo apareceu no prédio do João. Não sei como conseguiu o endereço. Provavelmente investigou com algum conhecido ou seguiu alguma pista nas minhas redes sociais. Tocou o interfone com insistência até eu atender. Quem é? Perguntou João com tom seco. É Rodrigo, filho do Francisco. Preciso falar com meu pai. Ouvi a voz dele pelo pequeno alto-falante. João me olhou, perguntando com os olhos o que eu queria fazer. Respirei fundo. Deixa ele subir, mas fica aqui comigo, falei. E João concordou. Alguns minutos depois, Rodrigo batia na porta do apartamento. Quando abri, me surpreendi ao vê-lo tão acabado. Tinha olheiras profundas, a roupa amarrotada, o cabelo despenteado. Não parecia o engenheiro bem-sucedido de que se gabava. Pai, disse ele, e a voz falhou levemente. Rodrigo, respondi sem me mover da entrada, sem convidá-lo para entrar. A gente pode conversar? Perguntou olhando para dentro do apartamento onde João estava de braços cruzados como um guardião. Aqui tá bom, falei. Rodrigo suspirou e passou a mão no cabelo. Pai, isso desandou. Eu sei que eu e a Jéssica erramos. A gente não devia ter pego seu cartão sem permissão, mas você não precisava ir embora assim, sem avisar, deixando a gente preocupado. Rodrigo começou com aquele tom que usava quando queria parecer razoável, mas na verdade estava só tentando manipular. Rodrigo, eu deixei um bilhete explicando exatamente por que estava indo embora. Não foi por impulso, foi necessário, respondi mantendo a calma. Mas, pai, a gente é família. Famílias se perdoam. Famílias resolvem os problemas juntas, não fugindo, disse Rodrigo dando um passo à frente. Famílias também se respeitam, Rodrigo, e você não me respeita há anos. Acontece que eu estava tão acostumado com os maus tratos que tinha parado de notar. Falei, sentindo as palavras saírem com mais força do que esperava. Maus tratos, pai? A gente nunca te maltratou. A gente te deu teto, comida, tudo o que você precisava, protestou Rodrigo, elevando a voz. Vocês me deram um quarto do tamanho de um armário. Me fizeram sentir que cada pedaço de comida que eu comia era um favor. Me trataram como o faz-tudo, mas não como pai. E quando juntei dinheiro depois de 40 anos de trabalho, tentaram pegar. Falei. E cada palavra era como soltar um peso que carregava há tempo demais. A gente não ia roubar nada. Era só uma coisa para casa onde você também mora. Não é roubo, pai. É compartilhar em família, Rodrigo gritou, perdendo a compostura. R$ 60.000 não é compartilhar, Rodrigo. É abuso. E eu nunca autorizei esse gasto. Respondi sem elevar a voz, o que pareceu frustrá-lo ainda mais. Tá bom, eu admito que foi muito. A Jéssica se empolgou vendo todas aquelas coisas em promoção. Mas a gente pode resolver isso. Volta para casa e eu prometo que nada disso vai acontecer de novo, disse Rodrigo mudando de tática, agora com um tom suplicante. Não vou voltar, Rodrigo. Amanhã assino a escritura do meu apartamento novo. Me mudo no fim de semana. Já tomei minha decisão, falei.
e vi o rosto dele passar de suplicante para chocado. Você já comprou um apartamento sem me consultar, pai? Isso é loucura. E se te enganaram? E se foi um negócio ruim? Eu devia ter examinado essas coisas com você, disse Rodrigo quase em pânico. Tenho tabelião, advogado, tudo legal e verificado. Não precisava da sua permissão, Rodrigo. Sou um adulto de 68 anos com todas minhas faculdades mentais. Posso tomar minhas próprias decisões, expliquei pacientemente. Rodrigo ficou em silêncio um momento, processando o que acabei de dizer. Vi os olhos dele se moverem rapidamente, calculando, pensando no próximo movimento. E o dinheiro? Quanto sobra para você depois de comprar esse apartamento? Perguntou, e aí estava o verdadeiro motivo da visita dele. Não veio por mim, não veio pelo meu dinheiro. Isso não é da sua conta, Rodrigo, respondi firmemente. Claro que é da minha conta. Eu sou seu filho, sua única família. Tenho direito de saber como você está lidando com suas finanças. Na sua idade, você pode cometer erros de julgamento, disse Rodrigo com aquele tom condescendente que me incomodava tanto. Na minha idade, tenho mais experiência e sabedoria que você. Lidei com meu dinheiro por 40 anos sem cometer erros. Não vou começar agora, falei cruzando os braços. Pai, vamos ser honestos. Esse dinheiro também é um pouco meu. Eu te mantive por 20 anos. Te dei teto, comida, serviços. Isso tem valor. Se calcular direito, eu provavelmente não te devo nada, disse Rodrigo. E essas palavras caíram sobre mim como um balde de água gelada. João deu um passo à frente de dentro do apartamento. Rapaz, acho que é hora de você ir embora. Você ouviu seu pai. Ele tomou a decisão dele e você não tem direito nenhum sobre o dinheiro dele. João interveio com voz firme. Fica fora disso, senhor. Isso é entre meu pai e eu. Rodrigo respondeu grosseiramente. Essa é minha casa e eu me meto quando quero. E tô pedindo para você sair agora ou ligo para a segurança, disse João pegando o telefone. Rodrigo me olhou com uma mistura de raiva e desespero. É isso que você quer, pai? Quebrar nossa família? Deixar estranhos se meterem entre a gente? Perguntou, apontando para o João. João não é estranho. É meu amigo há 40 anos. Ele estava do meu lado em momentos que você nem existia. E não, Rodrigo, não tô quebrando a família. A família se quebrou quando você parou de me ver como seu pai e começou a me ver como seu caixa eletrônico. Mas falei, sentindo as lágrimas ameaçarem cair, mas segurei. Não acredito que você está fazendo isso. A Jéssica tinha razão sobre você. Ela dizia que você era egoísta, que só pensava em si mesmo e eu te defendi. Que idiota eu fui, disse Rodrigo com veneno em cada palavra. Essas palavras me machucaram mais do que eu queria admitir, mas também confirmaram o que eu já sabia. Jéssica tinha envenenado meu filho contra mim por anos, e ele tinha permitido. Se é isso que você pensa de mim, então é melhor eu sair da sua vida. Não quero ser fardo para ninguém, falei com a voz tremendo. Tá bom, perfeito. Vai para o seu apartamento, vive sozinho, mas não vem correndo quando ficar doente ou precisar de ajuda. Não volta quando perceber que cometeu um erro, disse Rodrigo virando as costas para sair. Rodrigo, chamei, e ele parou sem se virar. Te amo. Sempre vou te amar. Você é meu filho, mas não posso mais viver sacrificando minha dignidade pelo seu conforto. Espero que um dia você entenda isso. Rodrigo não respondeu. Simplesmente continuou andando até o elevador. Vi ele entrar, vi ele apertar o botão, vi ele desaparecer atrás das portas que se fechavam. E com essas portas, uma fase da minha vida também se fechou. João me abraçou enquanto eu me permiti finalmente chorar. Chorei pelos 20 anos perdidos, pelo relacionamento quebrado com meu filho, pela família que poderia ter sido, mas nunca foi, mas também chorei de alívio, porque sabia que tinha tomado a decisão certa, mesmo que doesse.
Hoje, um ano depois de ter me mudado para o meu apartamento, estou sentado na minha poltrona perto da janela sacada, vendo o pôr do sol sobre o parquinho. Tenho 2.100.000 reais no banco, intocados. Meu apartamento está completamente pago. Minha aposentadoria mensal de R$ 4.500 cobre minhas despesas básicas. Vivo modestamente, mas com dignidade. Rodrigo voltou para mim 3 meses depois. Primeiro só com mensagens, depois pediu para me visitar. Nossa relação não é perfeita, provavelmente nunca vai ser, mas é mais honesta. Ele se divorciou da Jéssica. Isso não me surpreendeu. Alguns relacionamentos são construídos em fundações tóxicas que acabam desmoronando. João continua sendo minha rocha, meu melhor amigo, minha família escolhida. Os homens do meu grupo de pesca viraram meu círculo social. Estou planejando fazer uma pequena viagem ano que vem, algo que nunca me permiti fazer. Minha vida não é extraordinária. Não tenho luxo nem aventuras espetaculares, mas tenho algo que não tive por 20 anos: paz. Tenho meu próprio espaço onde ninguém me faz sentir que estou sobrando. Tenho meu próprio dinheiro que ninguém tenta usar. Tenho minha própria vida que ninguém controla. Às vezes olho para trás e me pergunto o que teria acontecido se tivesse tido coragem de sair mais cedo. Mas depois lembro que cada experiência, até as dolorosas, me trouxe até aqui, até esse momento, até essa paz. Tenho 69 anos agora. Não sei quantos anos me restam, mas sei que cada dia que vivo nesse apartamento, no meu próprio espaço, com minha própria dignidade intacta, é um dia ganho, um dia vivido para mim. E isso, depois de uma vida vivendo para os outros, vale mais que qualquer quantia de dinheiro no banco. Mas deixa eu voltar um ano atrás e te contar como cheguei até aqui. Naquela sexta-feira de manhã, acordei com o coração acelerado. Era o dia da assinatura da escritura, o dia que mudaria minha vida para sempre. João me preparou um café da manhã especial. Pão francês quentinho, manteiga, geleia de goiaba caseira, café coado bem forte. Hoje é seu dia, Francisco. Hoje você se torna dono do seu próprio castelo, disse João, servindo o café com um sorriso enorme no rosto. Meu castelo de 70 metros quadrados, brinquei, mas sentia as lágrimas nos olhos. O tamanho não importa, o que importa é que é seu, respondeu João. Às 9h30 da manhã, João me levou de carro até o cartório do Dr. Lambert. Levei comigo o cheque bancário de R$ 1.280.000. Um cheque que representava 40 anos da minha vida, mas que também representava minha liberdade. Senhor Oliveira já estava lá quando chegamos. Nos cumprimentamos calorosamente. O Dr. Lambert nos recebeu em seu escritório, uma sala elegante, mas acolhedora, com estantes cheias de livros jurídicos e uma mesa grande de madeira onde todos os documentos estavam organizados. Bom dia, senhores. Vamos começar? Disse Dr. Lambert. O processo levou quase 2 horas. Dr. Lambert explicou cada cláusula, cada parágrafo, cada detalhe da escritura. Li tudo com atenção, embora meu coração estivesse batendo tão forte que mal conseguia me concentrar. Finalmente chegou o momento de assinar. Senhor Francisco, aqui, disse Dr. Lambert, apontando a linha. Peguei a caneta. Minha mão tremia levemente. Olhei para João, que estava ao meu lado, e ele me deu um aceno de encorajamento. Assinei. Meu nome completo: Francisco Silva Santos. E com essa assinatura, tudo mudou. Parabéns, senhor Francisco. O apartamento agora é oficialmente seu, disse Dr. Lambert, estendendo a mão. Apertei a mão dele, depois a do senhor Oliveira, e finalmente João me abraçou ali mesmo no cartório. Você conseguiu, meu velho. Você realmente conseguiu, João murmurou no meu ouvido. Saímos do cartório com a escritura nas minhas mãos. Um documento que provava que eu,
Francisco Silva Santos era proprietário de um apartamento em São Paulo. Não um inquilino, não um agregado, não um fardo, um proprietário. No caminho de volta, João sugeriu que fôssemos comemorar, mas eu só queria uma coisa: ver meu apartamento. Meu apartamento. Pegamos as chaves com o zelador do prédio, um senhor simpático chamado Osvaldo, que me cumprimentou calorosamente. Seja bem-vindo, senhor Francisco. Qualquer coisa que precisar, pode me chamar. Tô aqui das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sábado, disse Osvaldo. Subimos para o segundo andar. Coloquei a chave na fechadura. Girei. A porta se abriu. E entrei no meu apartamento. Meu. Estava vazio, claro. Sem móveis, sem decoração, sem nada. Mas era meu. Cada centímetro quadrado era meu. Caminhei pela sala, pelo quarto, pela cozinha, pelo banheiro. Toquei as paredes. Olhei pela janela sacada. Fiquei ali parado no meio da sala vazia e chorei. Chorei de felicidade, de alívio, de gratidão. João não disse nada. Só ficou ao meu lado, deixando eu sentir aquele momento. Vamos buscar seus móveis? Perguntou João depois de um tempo. Vamos, respondi enxugando as lágrimas. Naquele mesmo dia, João me ajudou a trazer todas as coisas que tínhamos guardado no depósito do prédio dele. A mesinha de jantar, as ferramentas, os pratos, as panelas, as toalhas. Também fomos numa loja de móveis usados e compramos uma cama, um guarda-roupa pequeno, uma poltrona confortável. No fim da tarde, meu apartamento já tinha o básico. Não era muito, mas era meu. Você vai dormir aqui hoje? Perguntou João. Vou, respondi sem hesitar. Tem certeza? Você pode ficar mais alguns dias lá em casa até organizar tudo direito. Tenho certeza. Quero dormir na minha cama, no meu apartamento, hoje. João entendeu. Me abraçou forte, me entregou uma sacola com comida que tinha trazido, para você não passar fome na primeira noite, e foi embora, prometendo voltar no dia seguinte. Fiquei sozinho no meu apartamento pela primeira vez. Silêncio. Paz. Meu. Preparei um café simples na cozinha. Sentei na minha poltrona perto da janela. Vi a noite cair sobre São Paulo. As luzes se acendendo nos prédios. A vida acontecendo lá fora. E pela primeira vez em 20 anos, me senti em casa. Aquela primeira noite dormi como uma pedra, sem acordar sobressaltado, sem medo de ouvir passos, sem ansiedade. Só paz. Nos dias seguintes, continuei organizando o apartamento. Comprei cortinas, um tapete para a sala, alguns quadros para as paredes. Nada caro, tudo simples, mas escolhido por mim, do meu jeito. João vinha me visitar todo dia, às vezes trazendo comida, às vezes só para conversar. Alguns vizinhos começaram a me cumprimentar. Dona Maria do 201, seu Carlos do 301. Pessoas gentis que me faziam sentir bem-vindo. 2 semanas depois de me mudar, liguei meu celular e vi várias mensagens do Rodrigo. Dessa vez o tom era diferente. Menos agressivo, mais reflexivo. A última mensagem dizia: Pai, sei que errei muito. E não estou pedindo perdão agora porque sei que palavras são vazias, mas gostaria de te visitar se você deixar. Só para conversar. Sem cobranças, sem Jéssica, só eu e você. Pensa no meu pedido. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. Parte de mim ainda estava machucada, ainda com raiva, mas outra parte, a parte que sempre seria pai, queria dar uma chance. Respondi: Pode vir domingo às 3 da tarde, te mando o endereço. No domingo, Rodrigo chegou pontualmente às 3. Tocou o interfone e subi. Quando abri a porta, vi um Rodrigo diferente. Mais humilde, mais cansado, mais real. Oi, pai, disse ele baixinho. Oi, filho, entra. Ele entrou e olhou ao redor do apartamento. Pequeno, simples, mas organizado e acolhedor. É bonito, pai. Tem uma energia boa, disse ele. Obrigado. Senta. Sentamos.
Ficamos em silêncio por alguns segundos. Pai, eu vim para pedir desculpas. De verdade. Não aquelas desculpas de quem quer alguma coisa, mas desculpas sinceras, começou Rodrigo. Não disse nada. Só escutei. Eu me perdi no caminho. A Jéssica, ela mudou minha forma de pensar, aos poucos. Mas isso não é desculpa. Eu permiti, eu escolhi acreditar quando ela dizia que você estava nos explorando, que você tinha que contribuir mais, que seu dinheiro era também nosso, continuou Rodrigo, e vi lágrimas nos olhos dele. Eu esqueci que você é meu pai, esqueci de tudo que fez por mim, esqueci que vendeu sua casa para me ajudar, esqueci que sempre esteve lá. Eu só via você como um problema a ser gerenciado, não como uma pessoa, não como meu pai, disse ele, e começou a chorar. Vi meu filho chorar e meu coração apertou. Mas não me movi, precisava ouvir tudo. Quando você foi embora, primeiro fiquei com raiva. Pensava, como ele pode fazer isso comigo? Mas depois, quando fiquei sozinho naquela casa com a Jéssica, comecei a ver tudo de outra forma, continuou Rodrigo. A Jéssica começou a me tratar do mesmo jeito que tratava você, com desprezo, com cobranças, sempre querendo mais dinheiro, mais coisas, mais, e percebi que você tinha aguentado isso por 20 anos. Por mim, disse ele. Terminei com ela há 2 semanas, pedi o divórcio. E sabe o que ela disse? Que eu era um idiota por ter deixado você ir embora com todo aquele dinheiro. Nem perguntou como eu estava, se eu estava bem. Só se importou com o dinheiro, falou Rodrigo balançando a cabeça. Fiquei em silêncio ainda, processando tudo. Pai, não estou pedindo para você voltar. E sei que seria egoísmo meu. Você está bem aqui, você está feliz. Eu vejo isso. Só estou pedindo uma chance de reconstruir nossa relação, de ser filho de novo. Não quero seu dinheiro, não quero nada, só quero meu pai de volta, disse Rodrigo, e agora chorava abertamente. Levantei da poltrona e sentei ao lado dele no sofá. Coloquei minha mão no ombro dele. Rodrigo, você me machucou muito, mais do que você imagina, mas você é meu filho e sempre vai ser. Não vai ser do dia para a noite. Vai levar tempo para reconstruir a confiança. Mas eu estou disposto a tentar, se você realmente tiver mudado, falei. Eu mudei, pai. Ou melhor, eu estou mudando. Comecei terapia, estou trabalhando em mim, estou aprendendo a ver as coisas diferentes, disse ele. Então vamos tentar, aos poucos, um passo de cada vez, falei. Rodrigo me abraçou ali mesmo. E foi um abraço genuíno, não daqueles mecânicos que a gente dava nos últimos anos. Obrigado, pai, obrigado por me dar essa chance, murmurou. Ficamos conversando por mais 2 horas. Ele me contou sobre o divórcio, sobre a terapia, sobre como estava reavaliando tudo na vida dele. Eu contei sobre minha rotina, sobre João, sobre o grupo de pesca. Quando ele foi embora, me deu um abraço longo na porta. Posso voltar semana que vem? Perguntou. Pode, respondi. E assim começamos a reconstruir, tijolo por tijolo, nossa relação de pai e filho. Não foi fácil, teve recaídas, teve momentos em que ele falou coisas que me machucaram, teve momentos em que eu fui duro demais, mas continuamos tentando. Hoje, 1 ano depois, a gente tem almoço juntos todo domingo. Às vezes aqui no meu apartamento, às vezes em algum restaurante simples. A gente conversa de verdade agora. Ele me pede conselho. Eu dou quando posso. Ele me conta sobre o trabalho dele, os planos dele. Não voltei a morar com ele. Nunca vou voltar. Meu apartamento é meu santuário, meu refúgio, meu reino. Mas reconstruímos algo melhor que antes. Uma relação de respeito mútuo, de amor verdadeiro, não condicionado. Os primeiros meses no meu apartamento foram de descoberta. Descoberta de quem eu era sem precisar agradar ninguém.
Descoberta do que eu gostava de comer, que horas eu gostava de acordar, que programas eu queria assistir na TV. Coisas simples que parecem bobas, mas que para quem viveu 20 anos andando em ovos eram revolucionárias. Descobri que gostava de acordar às 6 da manhã e tomar meu café olhando o sol nascer pela janela sacada. Descobri que gostava de ouvir música sertaneja raiz enquanto cozinhava. Descobri que gostava de ler o jornal inteiro aos domingos sem ninguém reclamando que eu estava ocupando muito tempo no banheiro. Descobri que eu gostava de silêncio. Muito silêncio. Depois de 20 anos ouvindo televisão alta, discussões, reclamações, o silêncio do meu apartamento era como música para as minhas orelhas. Meus vizinhos se tornaram parte da minha nova vida. Dona Maria do 201 era uma senhora viúva de 72 anos que vivia sozinha desde que o marido faleceu. A gente se encontrava sempre na portaria e começamos a conversar. Ela me contou que também tinha morado com a filha por uns anos, mas que depois comprou seu próprio apartamento. Seu Francisco, por mais que a gente ame os filhos, a gente precisa do nosso canto. A gente merece viver em paz nos nossos últimos anos, ela me disse uma vez, e aquelas palavras ficaram comigo. Seu Carlos do 301 era um senhor aposentado que tinha sido motorista de ônibus a vida toda. Ele me convidou para o grupo de dominó que se reunia todo sábado à tarde na churrasqueira do prédio. Aceitei, meio receoso no começo, mas acabou virando um dos melhores momentos da minha semana. Eram 4 homens. Seu Carlos, seu Benedito, ex-taxista, seu Arnaldo, ex-operário da fábrica da Volkswagen, e eu. A gente jogava dominó, tomava cerveja, comia pastel e amendoim e contava a história da vida. Foi com eles que comecei a falar abertamente sobre o que tinha passado. No começo com vergonha, depois com mais liberdade. E descobri que não era o único. Seu Benedito também tinha tido problemas com a nora. Seu Arnaldo tinha se afastado da filha por anos por causa de questões de dinheiro. A gente erra achando que família é sangue. Família é quem te respeita, quem te valoriza, disse seu Arnaldo um dia enquanto embaralhava as pedras do dominó. E tinha razão. João continuava sendo meu melhor amigo, meu irmão escolhido. A gente se via pelo menos 3 vezes por semana. Às vezes ele vinha no meu apartamento, às vezes eu ia no dele, às vezes a gente saía para pescar no pesqueiro lá em Guarulhos. Foi numa dessas pescarias que João me fez uma proposta. Francisco, você já pensou em viajar? Perguntou enquanto ajustava a vara de pesca. Viajar para onde? Perguntei surpreso. Sei lá, pro Nordeste, pra praia, para algum lugar que você sempre quis conhecer, mas nunca foi, disse João. Fiquei pensando. A verdade é que nunca tinha viajado para lugar nenhum. Quando era casado, não tinha dinheiro. Quando criei o Rodrigo sozinho, não tinha tempo nem dinheiro. Quando morei com o Rodrigo e a Jéssica, não tinha liberdade. Sempre quis conhecer Natal, falei. Vi umas fotos uma vez. As praias parecem lindas. Então vamos para Natal, disse João com entusiasmo. João, você tá louco? A gente tem quase 70 anos. Viajar para Natal? E daí que a gente tem quase 70, a gente não tá morto. A gente ainda pode curtir a vida. Aliás, principalmente a gente tem que curtir porque não sabemos quanto tempo nos resta, disse João. E ele tinha razão. De novo. 2 meses depois, eu e João estávamos num avião com destino a Natal. Meu primeiro voo, aos 68 anos, minha primeira vez num avião. Fiquei nervoso na decolagem, agarrando o braço da poltrona com força. João riu de mim, mas de um jeito carinhoso. Relaxa, velho. Se for para morrer, pelo menos a gente está fazendo algo que quer, brincou. Ficamos uma semana em Natal, hospedados num hotel simples, mas limpo e com vista para o mar.
Todos os dias acordávamos cedo, tomávamos café da manhã na varanda do hotel e íamos para a praia. Eu, que tinha passado 40 anos trabalhando debaixo do sol como pedreiro, agora estava deitado numa cadeira de praia, debaixo de um guarda-sol, tomando água de coco, só porque queria. À noite, a gente caminhava pelo calçadão, comia tapioca, conversava com os vendedores ambulantes, via as apresentações de rua. Foi numa dessas noites que tive uma revelação. Estava sentado num barzinho de praia, tomando uma cerveja, ouvindo o som das ondas, e, de repente, me dei conta, eu era feliz. Completamente, genuinamente feliz. Não uma felicidade condicionada a se isso acontecer ou quando aquilo melhorar, mas felicidade real, no momento presente. Olhei para o João, que estava ao meu lado, também curtindo a brisa do mar, e disse: "Obrigado, João, por tudo, por ter me acolhido quando eu não tinha para onde ir, por ter me incentivado a comprar meu apartamento, por ter me trazido aqui, por ser meu amigo de verdade." João me olhou com aqueles olhos cheios de experiência e bondade. "Francisco, você não tem que me agradecer. Você teria feito o mesmo por mim. É isso que amigos de verdade fazem. A gente se apoia, se levanta quando o outro cai, comemora as vitórias juntos", disse João. "E brindamos ali, dois velhos amigos, debaixo do céu estrelado do Nordeste, celebrando a vida que ainda tínhamos pela frente. Quando voltei para São Paulo, me senti renovado. A viagem tinha me mostrado que ainda havia muito para viver, muitas experiências para ter. Comecei a fazer outras coisas que sempre quis. Me inscrevi num curso de marcenaria, numa escola técnica perto de casa. Sempre gostei de trabalhar com madeira, mas nunca tinha tido tempo de aprender direito. 2 vezes por semana, lá ia eu, com meu caderninho e minha caixa de ferramentas, aprender a fazer móveis de verdade. O professor era um rapaz jovem de uns 30 anos que ficou surpreso quando viu um senhor de quase 70 se matriculando. "Senhor Francisco, o senhor tem certeza? O curso é bem puxado", ele disse. "Tenho certeza. Se eu não aprender agora, quando vou aprender?", respondi. E aprendi. Fiz uma mesa de centro linda em madeira de demolição. Fiz um banco para o parquinho do prédio. Fiz uma estante pequena para o meu apartamento. Cada peça que criava era uma afirmação da minha existência, da minha capacidade, da minha vida ainda em movimento. O relacionamento com o Rodrigo continuou melhorando aos poucos. Ele cumpriu a palavra dele. Continuou na terapia, continuou vindo me visitar todo domingo. Um dia ele me disse algo que me tocou profundamente. "Pai, meu terapeuta me perguntou qual foi o dia mais importante da minha vida, e eu respondi sem pensar: o dia que você saiu de casa." Fiquei quieto, sem saber se aquilo era bom ou ruim. No começo eu respondi isso com raiva, sabe? Como se fosse o pior dia. Mas depois percebi que foi realmente o mais importante, porque foi o dia que me obrigou a acordar, ou a ver o que eu tinha me tornado, a ver como eu tinha tratado você. Foi o dia que mudou tudo, explicou Rodrigo. "Às vezes a gente precisa perder para valorizar", falei. "Exatamente. E eu quase perdi você para sempre, pai, por ganância, por influência da Jéssica, por egoísmo. Mas quase perder te fez eu perceber o quanto você importa", disse ele com os olhos marejados. Rodrigo me contou que tinha começado a procurar um apartamento para ele também. Queria sair daquela casa em Perdizes, cheia de memórias ruins. "Quero começar de novo, pai, num lugar novo, com energia nova", disse. E 3 meses depois, ele conseguiu. Um apartamento pequeno em Pinheiros, perto do trabalho. Quando me convidou para conhecer, fui com o coração cheio de orgulho. O apartamento era simples, mas ele tinha decorado com gosto, com coisas que ele gostava, ou não coisas que a Jéssica impunha. "O que você acha, pai?", perguntou ansioso. "Acho que está perfeito, filho. É seu",
Isso é o que importa, respondi. E a gente tomou uma cerveja juntos na varandinha dele, olhando a cidade, conversando sobre a vida, sobre planos, sobre futebol, sobre tudo. Naquele momento percebi que tinha recuperado o meu filho. Não o filho que era controlado pela mulher, que me via como fardo, mas o filho verdadeiro, o garoto que eu levava para pescar, que me ajudava nas obras, que ria das minhas piadas ruins. Os meses foram passando e minha rotina ficou cada vez mais rica. Segundas e quartas, curso de marcenaria. Terças, almoço com João. Quintas, grupo de dominó. Sextas, dia de fazer compras e cozinhar para os próximos dias. Sábados, pescar com João ou descansar. Domingos, almoço com Rodrigo. Minha aposentadoria de 4.500 cobria tudo tranquilamente. Condomínio, luz, água, internet, comida, algum lazer. Ainda sobrava um pouco que eu guardava. Os 2.100.000 que tinha no banco continuavam intocados. Eram minha segurança, meu colchão para qualquer emergência, minha paz de espírito. Mas mais importante que o dinheiro era a paz que eu tinha. A dignidade, o respeito próprio. Dona Maria se tornou uma grande amiga. A gente tomava café juntos às vezes. Ela me ensinou a fazer bolo de fubá do jeito que a mãe dela fazia. Eu consertei a torneira da cozinha dela que estava pingando. A gente se ajuda, né, seu Francisco? É assim que deveria ser entre as pessoas, ela disse uma vez. E era verdade. Naquele prédio, entre aqueles vizinhos, eu tinha encontrado mais família do que nos 20 anos morando com o Rodrigo. Um dia, quase um ano depois de ter me mudado, toquei o interfone e era uma voz que não esperava. Oi, Francisco, é a Jéssica. Posso subir para conversar? Fiquei paralisado por um momento. Jéssica, a última pessoa que eu esperava ver. Pra quê? Perguntei seco. Por favor, só 5 minutos, preciso falar com você, ela insistiu. Contra meu melhor julgamento, deixei ela subir. Quando abri a porta, vi uma Jéssica muito diferente da que conhecia. Sem maquiagem pesada, sem roupa de grife, sem aquela arrogância que sempre carregava. Parecia comum, humana. Entra, disse, mas sem simpatia. Ela entrou e olhou ao redor do apartamento. Pequeno, simples, mas acolhedor. É bonito aqui. Tem uma energia boa, disse ela. O que você quer, Jéssica? Perguntei direto ao ponto. Ela respirou fundo. Vim pedir desculpas. Disse que não mereço seu perdão, mas precisava dizer isso pessoalmente, começou. Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. Eu fui horrível com você durante todos esses anos. Eu te vi como uma fonte de dinheiro, como um empregado, nunca como uma pessoa, nunca como o pai do Rodrigo, disse ela com a voz tremendo. Meu casamento acabou. Rodrigo pediu divórcio, e eu percebi tarde demais que era minha culpa. Eu que destruí tudo com minha ganância, com minha ambição, com minha falta de empatia, continuou Jéssica. Por que você está me dizendo isso? Perguntei. Porque você merece ouvir. Porque você merece saber que eu sei que errei. E por quê? Porque quando vi você indo embora daquela casa com suas 2 malas defendendo sua dignidade, eu senti algo que nunca tinha sentido. Admiração, disse ela começando a chorar. Você teve coragem de fazer o que eu nunca tive, de escolher você mesmo, sua paz, sua dignidade, acima de tudo. E isso me fez repensar muita coisa na minha vida, falou Jéssica enxugando as lágrimas. Fiquei olhando para ela. Parte de mim ainda sentia raiva, mas outra parte via uma mulher quebrada, arrependida, talvez tentando mudar. Jéssica, você me machucou muito. Você transformou meu filho contra mim. Você me fez sentir que eu não valia nada. Isso não se apaga com um pedido de desculpas, falei firme. Eu sei que não se apaga. Não estou esperando que você me perdoe. Só queria que você soubesse que eu sei o que fiz
e que tenho que viver com isso pro resto da vida, disse ela. Você já falou com o Rodrigo sobre isso? Perguntei. Falei. Ele não me perdoou. E eu entendo, mas ele me ouviu. E isso já foi mais do que eu merecia, e respondeu. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Eu te desejo sorte, Jéssica. Espero que você aprenda com seus erros e se torne uma pessoa melhor. Mas não podemos ser amigos. O que você fez não tem volta, falei. Eu entendo. Obrigada por me receber, por me ouvir. Foi mais do que eu merecia, disse ela, se levantando. Acompanhei ela até a porta. Antes de sair, ela se virou. Você é um homem admirável, Francisco. Espero que você seja muito feliz nessa sua nova vida. Você merece, disse Jéssica. E foi embora. Fechei a porta e fiquei pensando. Não perdoei ela. Talvez nunca perdoe completamente. Mas, de alguma forma, saber que ela reconhecia o erro trouxe um fechamento que eu não sabia que precisava. Naquela noite, depois que Jéssica foi embora, sentei na minha poltrona favorita perto da janela sacada e refleti sobre tudo o que tinha acontecido no último ano. Um ano atrás eu era um homem quebrado, humilhado, vivendo numa casa onde não era valorizado. Um homem que tinha esquecido quem era, que tinha perdido sua dignidade tentando manter a paz, tentando ser amado por um filho que tinha sido envenenado contra ele. Hoje eu era um homem livre, dono do meu espaço, dono da minha vida, dono da minha paz. O telefone tocou. Era Rodrigo. Oi, pai. Só queria avisar que a Jéssica falou comigo. Disse que foi aí pedir desculpas, disse ele. Foi sim, e eu aceitei que ela se arrependeu, mas deixei claro que não podemos ser amigos, respondi. Eu entendo, pai. Você não tem obrigação de perdoar ela. O que ela fez foi muito grave, disse Rodrigo. E você, já perdoou ela? Perguntei. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Não sei se é perdão exatamente, mas eu não sinto mais raiva. Sinto indiferença, sabe? Ela era parte do meu passado, um passado ruim, mas ficou no passado, respondeu. Isso é saudável, filho. Raiva só faz mal pra gente mesmo, falei. Aprendi isso com você, pai. Você tinha todo o direito de ficar com raiva de mim, de me odiar até. Mas escolheu me dar uma segunda chance. Escolheu perdoar. Isso me ensinou mais sobre amor e força do que qualquer outra coisa, disse Rodrigo com a voz emocionada. Você é meu filho, Rodrigo. Sempre vai ser. E pai ama, mesmo quando machucam. Mas agora você me ama de volta, me respeita de volta. Isso faz toda a diferença, respondi. Te amo, pai. A gente se vê domingo? A gente se vê domingo, filho. Os meses continuaram passando. O inverno chegou em São Paulo, trazendo aquele friozinho gostoso. Comecei a usar o cobertor que Dona Maria me deu de presente de aniversário, um cobertor de lã quentinho que ela mesma tinha feito. Fiz 69 anos em julho. João organizou um churrasco no meu apartamento. Convidou o pessoal do grupo de dominó, Dona Maria, alguns outros vizinhos e, claro, Rodrigo. Foi uma festa simples, cerveja, refrigerante, carne na churrasqueira elétrica que comprei, farofa, vinagrete, pão de alho. Mas foi uma das melhores festas da minha vida, porque eu estava cercado de pessoas que me queriam bem de verdade, pessoas que estavam ali porque gostavam de mim, não porque queriam algo de mim. No meio da festa, João pediu silêncio e fez um brinde. Gente, eu conheço o Francisco há mais de 40 anos. Vi ele passar por muita coisa. Vi ele trabalhar que nem condenado. Vi ele criar filho sozinho. Vi ele aguentar desaforo calado. Mas também vi ele ter coragem. Coragem de defender sua dignidade quando poderia ter continuado na zona de conforto. Coragem de recomeçar aos 68 anos. Francisco, você é um exemplo para todos nós aqui.
Um exemplo de que nunca é tarde para escolher a própria felicidade. Saúde, meu irmão, disse João, erguendo o copo. Todo mundo bateu palma e gritou, saúde! E eu, emocionado, agradeci. Obrigado, gente. Obrigado por fazerem parte da minha vida nova. Vocês são minha família escolhida. E família escolhida, às vezes, é mais forte que família de sangue. Falei e olhei para o Rodrigo. Mas quando a gente consegue ter os dois, família de sangue que respeita e família escolhida que apoia, aí a vida fica completa. Rodrigo veio me abraçar, e naquele abraço senti que tínhamos finalmente curado as feridas. Alguns meses depois do meu aniversário, comecei a sentir umas dores no peito. Nada muito forte, mas consistente o suficiente para me preocupar. Marquei médico, fiz vários exames, eletrocardiograma, teste de esforço, exame de sangue, e o resultado veio. Eu precisava fazer uma angioplastia. Uma artéria estava parcialmente obstruída. Quando o médico me deu a notícia, meu primeiro pensamento foi: ainda bem que tenho meu dinheiro guardado. A cirurgia custaria uns R$80 mil no hospital particular. Eu poderia fazer pelo SUS, mas a fila de espera era de 6 meses, e o médico disse que eu não devia esperar tanto. Conversei com o Rodrigo sobre isso. Pai, eu posso pagar sua cirurgia. Deixa eu fazer isso por você. Ele ofereceu imediatamente. Não, filho, obrigado. Mas não, eu tenho dinheiro para isso. É exatamente para essas emergências que eu guardei durante todos esses anos, respondi. Mas, pai... Rodrigo, me deixa fazer isso do meu jeito. Eu tenho condições, e você precisa do seu dinheiro para sua vida. Tá tudo bem, insisti. Ele entendeu e respeitou. Fiz a cirurgia. Correu tudo bem. Fiquei 3 dias internado, e todos esses dias tive visitas. João ia todo dia. Rodrigo também. Dona Maria levou o bolo. Seu Carlos levou revista de palavras cruzadas. O pessoal do dominó mandou flores. Quando recebi alta e voltei para o meu apartamento, Rodrigo tinha deixado a geladeira cheia de comida pronta. Marmitas saudáveis que ele mesmo tinha feito, seguindo as orientações da nutricionista. Pai, você vai comer direitinho agora, nada de bobagem, ele disse, arrumando tudo na geladeira. Tá bom. E doutor Rodrigo, brinquei. Durante a recuperação, que durou algumas semanas, nunca me senti sozinho. Sempre tinha alguém me visitando, me ligando, perguntando se eu precisava de algo. E percebi que meu maior medo quando saí daquela casa, o medo de ficar sozinho, nunca se concretizou. Eu tinha mais companhia, mais amor, mais apoio agora do que nunca tive morando com Rodrigo e Jéssica. A diferença é que agora era companhia genuína, amor verdadeiro, apoio sincero. Hoje, enquanto escrevo essa história, já se passou 1 ano e 3 meses desde que saí daquela casa em Perdizes. Meu apartamento continua sendo meu refúgio, meu santuário, meu reino. Pequeno, simples, mas completamente meu. Ainda tenho R$1.980.000 no banco, 2.100.000 menos os 80 mil da cirurgia. É uma quantia boa que me dá segurança e paz de espírito. Minha rotina continua rica e preenchida. Terminei o curso de marcenaria e agora faço peças sob encomenda para os vizinhos. Não é pelo dinheiro, cobro barato só para cobrir o material. É pelo prazer de criar, de ainda ser útil, de ainda ter um propósito. O relacionamento com Rodrigo está melhor do que nunca. A gente se fala quase todo dia. Ele me pede conselhos sobre trabalho, sobre mulheres. Começou a namorar de novo uma moça muito legal chamada Carla, sobre a vida. E eu dou conselhos quando tenho, e admito quando não sei. João continua sendo meu pilar. A gente ainda pesca junto todo sábado. Ainda toma nossa cervejinha conversando sobre a vida. Ele me contou que está pensando em vender o apartamento dele e comprar uma casinha no interior, em Atibaia.
Quero plantar umas verduras, choter umas galinhas, viver o resto dos meus dias em paz, sem barulho de cidade, ele disse. E eu apoiei completamente. Cada um tem que buscar sua própria versão de felicidade. Às vezes, nas noites de sábado, sento na minha poltrona, olho para esse apartamento que é meu e me pergunto: e se eu não tivesse tido coragem de sair? Provavelmente estaria lá ainda, sofrendo calado, sendo humilhado, vendo meu dinheiro ser gasto por gente que não me valorizava, morrendo aos poucos por dentro enquanto fingia estar tudo bem. Mas tive coragem de dizer não. Tive coragem de defender minha dignidade. Tive coragem de escolher a mim mesmo. E essa coragem mudou tudo. Não foi fácil. Os primeiros dias foram duros. A incerteza, o medo, a dor de confrontar meu próprio filho. Mas valeu cada lágrima, cada noite de insônia, cada momento de dúvida, porque hoje eu vivo em paz, verdadeira paz. Acordo quando quero, como o que quero, assisto o que quero, gasto meu dinheiro como quero, vivo minha vida como quero e, o mais importante, sou respeitado pelas pessoas ao meu redor, pelo meu filho, mas principalmente por mim mesmo. Aprendi que amor próprio não é egoísmo. É necessidade, é sobrevivência, é dignidade. Aprendi que família não é quem te prende, é quem te liberta para ser você mesmo. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos 68 anos eu comecei uma vida nova e está sendo a melhor fase da minha vida. Aprendi que dinheiro não compra felicidade, mas compra liberdade. E liberdade é o primeiro passo para a felicidade. Aprendi que solidão é diferente de estar sozinho. Eu vivi 20 anos cercado de gente e me sentia sozinho. Agora vivo sozinho e nunca me sinto solitário. Aprendi que nunca devemos nos sacrificar tanto pelos outros que esquecemos de viver para nós mesmos. E aprendi que coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer assim mesmo. Se você está lendo essa história e se identifica com ela, se você também está vivendo numa situação onde não é valorizado, onde sua dignidade é pisoteada, onde você se sente um fardo, eu te digo, tenha coragem, não é fácil, vai doer, vai ser assustador, mas do outro lado tem paz, tem dignidade, tem vida de verdade. Você merece ser feliz, você merece ser respeitado, você merece viver seus últimos anos em paz, não em angústia. E nunca, nunca é tarde para escolher você mesmo. Hoje tenho 69 anos. Não sei quantos anos me restam. Podem ser 5, podem ser 20. Mas eu sei uma coisa: cada dia que vivo agora é um dia vivido de verdade. Um dia vivido para mim. E isso, depois de uma vida inteira vivendo para os outros, não tem preço. Sentado aqui na minha poltrona, olhando o sol se pôr sobre São Paulo, com uma xícara de café na mão e paz no coração, eu posso dizer com toda certeza: eu sou feliz. E você também pode ser. Basta ter coragem de escolher você mesmo. Você gostou da minha história? De onde você está assistindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você curtiu essa história, pode me apoiar enviando um super obrigado para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Muito obrigado pelo seu apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo muito. E tem muito mais no meu canal. Não esquece de se inscrever no canal Histórias de Bernardo e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.